em Gênesis, né, 42, versículo 21. Na Bíblia em ordem cronológica, você pode procurar aí a página 89, ok? Parte B, versículo 21. Então, os irmãos José se prontificaram a fazer o que José tinha ordenado. Eles ficaram ali, ficaram na prisão ali e estavam angustiados. Agora eles estavam sofrendo uma angústia, mas nós devemos entender que anteriormente, há 22 anos atrás, quem estava angustiado era o José. Quem gritou por socorro foi o José. Quem pediu e quem clamou por eles e não foi ouvido foi o José. Agora o José estava dando truco. Na verdade, José não estava fazendo por maldade, mas queria provar os irmãos para saber qual é a deles, né? Será que eles estavam cuidando bem do Benjamim, o irmão mais novo? Será que eles não tinham intenções ruins para com o Benjamim, uma vez que eles fizeram o que fizeram com José, né? E fica também aí a lembrança de que, eles tentaram matar, queriam matar. Na verdade, provavelmente o Simeão, segundo filho de Jacó, foi quem teve a ideia de matar José. E então Judá, o quarto, né? Rubem, Simeão, Levi e Judá. O quarto, Judá é o pai de todos os judeus. Judá foi quem teve a ideia de vendê-lo e disse: não vamos matá-lo não, porque ele é nosso irmão. Então, agora eles estavam sendo angustiados e eles declararam: é por isso que nós estamos sofrendo agora, por causa do que nós fizemos com o nosso irmão. E eles não sabiam que José estava ouvindo e entendendo o que eles estavam comentando ali na prisão. Porque José falava com eles através de um intérprete. José agora, depois de 22 anos, estava falando no idioma egípcio, né? O Rubem, ele tem uma expressão muito clara. Rubem diz assim: eu disse que não maltratassem o menino, né? Rubem falando aqui com os irmãos e José só ouvindo. Vocês não quiseram ouvir, não quiseram dar ouvidos. Agora temos que, né, prestar contas do sangue do nosso irmão. Rubem está se expressando assim, entendeu? É interessante, né? E então eles estavam reconhecendo a falta deles. E eles estavam reconhecendo que mereciam passar por aquilo, pelo que eles tinham feito. Eles tinham tentado matar o irmão, eles tinham pensado aí venderam o irmão como escravo, e agora não reconheciam que era o próprio José que estava ali, né, tratando com eles. Vocês vão ver só, né? E o Rubem aqui, que era o filho mais velho de Jacó, era o único que tinha o direito de cobrar isso dos outros, porque o Rubem tinha a intenção de pegar o José e devolver para o pai, mas não foi possível, porque quando o Rubem voltou, os irmãos já tinham vendido José como escravo, né? Gênesis 42, verso 24, diz que José, ouvindo aquele negócio, né, eles não sabiam que José estava entendendo a conversa deles, mas José estava entendendo tudo. Então José ficou emocionalmente abalado e José saiu dali para chorar. É a primeira vez que José fica comovido, ouvindo as conversas dos irmãos né, aquela cobrança: não, nós estamos passando por isso pelo que fizemos com ele, e sem saber que aquele era o próprio José, ele estava bem. Aqui é onde José deixa claro que se alguém tem que ficar na prisão, tem que ser o Simeão. Pronto, José decidiu isso. E é baseado nisso aqui que os judeus dizem que foi o Simeão que teve a ideia de matar José. Foi o Simeão que teve a ideia de matar o José, né? Seria isso aí, né? Uma espécie de tratamento que o José queria impor, mais especificamente a Simeão, que foi o cara que era violento. O Simeão aparece na história como violento. Foi ele que conseguiu o apoio do terceiro filho, Levi, né? E foi lá matar todos os homens da cidade de Siquém, tá bom? E então foi ele que teve a ideia de matar o José, conforme nos diz os judeus. Versículo 25 de Gênesis 42 fala sobre o mantimento que eles vinham comprar e fala sobre o dinheiro que José tinha, colocado dentro do saco lá. Quando eles estavam voltando para casa, foi que um deles viu a prata devolvida e ficaram com medo. Não olharam as outras bagagens. Quando chegaram em casa, foram falar com Jacó. Aí disseram: olha, o nosso dinheiro foi devolvido. E agora? E aí eles ficaram com medo, porque José já tinha dito: só voltem aqui se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. E eles ficaram com medo, né? E agora esse negócio da prata, então, o Jacó disse para eles: esse dinheiro aí tem que ser devolvido. Esse dinheiro tem que ser devolvido. Tá certo? Gênesis 42, 28. A expressão que aparece aqui é: o que é isso que Deus fez conosco? Né? Primeiro ficou o Simeão preso no Egito,
E eles perguntam: o que é isso que Deus fez conosco? Esses filhos de Jacó agora estão se expressando de forma que a gente começa a entender o tipo de relacionamento que eles tinham com Deus. Eles tinham em Deus a ideia de um Deus que realmente pode tudo e que tem o domínio de tudo. E qualquer coisa que aconteceu na vida deles, seja de bom, seja de ruim, agora estavam atribuindo a Deus. É claro que José tinha tramado, tinha colocado dinheiro ali, mas eles estavam dizendo: que é isso que Deus nos fez, né? Aí volta mais uma vez a primeira coisa que eles falaram lá no Egito, né? Quando eles dizem assim: nós estamos passando por isso por causa do que nós fizemos com o nosso irmão, não é isso? No versículo 29 de Gênesis 42 até o 35, eles chegam em casa, eles vão conversar com o pai, com Jacó, e aí eles relatam tudo que aconteceu. E aí o Jacó fica angustiado, diz: vocês estão me privando dos meus filhos, né? Primeiro José foi morto, agora ficou Simeão preso, e agora, como é que eu faço agora? Para que vocês foram dizer que eu tinha mais um filho aqui e tal? Então Jacó lançou sobre eles a culpa de estar ficando sem filhos, né? E aí Rubem aparece e diz: não, pai, calma, é o seguinte, o senhor pode matar meus filhos se eu não voltar com Benjamim. É que agora nós vamos ter que voltar lá no Egito para pegar mais comida, mais trigo. Se eu não trouxer o Benjamim de volta, o senhor pode matar meus filhos. Como é que Jacó ia matar os 2 netos de Rubem? Não teria como, né? Então Rubem falhou no argumento dele. Jacó não quis abrir mão da ideia de deixar o Benjamim ir para o Egito com eles, porque Jacó dizia: não, se acontecer alguma coisa com Benjamim, eu só tinha José, filho da Raquel, ficou Benjamim, e agora se acontecer alguma coisa eu vou morrer, se acontecer alguma coisa com ele, né? E aí acabou aquele trigo e eles tinham que pegar mais trigo. E aí quando Judá percebeu que o Rubem falhou no argumento, Judá chega e começa a questionar com o velho Jacó. Ele diz: pai, nós só podemos voltar lá se nós levarmos o Benjamim. Se o senhor não quiser que a gente vá atrás de trigo, tudo bem, mas se o senhor quer que a gente vá atrás de trigo, primeiro abra mão dessa besteira, desse negócio de ficar segurando o Benjamim. Deixa que eu levo ele, eu mesmo vou trazer ele e vou apresentar ele aqui diante do Senhor. Se eu não fizer isso, eu vou ser culpado o resto da minha vida por ter falhado com o Senhor. Então, se o senhor não quer que nós desçamos com ele, então ninguém vai sair daqui não, ninguém vai ser besta no Egito não, porque o homem lá disse: a gente não vai nem ver a face dele se não levar o nosso irmão, tá certo? E Judá assume a responsabilidade de levar e trazer o Benjamim, né? A garantia que o Judá deu, ele disse: não, a garantia, eu não vou fazer como Rubem, que disse que podia matar os filhos dele, pai, mas é o seguinte, a garantia sou eu mesmo que dou, né? Eu vou ser o responsável o resto da minha vida se eu não trouxer o Benjamim de volta, tá certo? Foi um compromisso que o Judá fez com o pai dele. Embora Rubem não tenha convencido o velho Jacó, Judá convenceu com esse argumento, né? Eles foram comprar uma parte do trigo e agora estavam indo de novo no Egito. Então, como José tinha colocado o dinheiro de volta na boca do saco deles, né? Então, agora o Jacó está dizendo: vocês vão levar o dinheiro em dobro, o dinheiro que foi devolvido, mais o dinheiro dessa segunda compra, tá certo? Então, o velho Jacó se deu por convencido e disse: leve também o vosso irmão, mas traga ele em segurança, né? E aí abriu mão, deixou que os irmãos fossem ao Egito para comprarem trigo, senão ia morrer todo mundo de fome. A primeira remessa já tinha acabado. Bom, uma observação que eu notei aqui: os irmãos José vieram essa segunda vez ao Egito, né, ao mesmo local, para comprar trigo, e foram direcionados, como todo mundo foi direcionado para José. Porém, José já tinha, em cada cidade, José tinha um administrador para liberar o trigo, para vender o trigo para as pessoas que precisavam. Você percebe aqui a mão de Deus, porque são muitas cidades do Egito, muitas. E os irmãos José foram exatamente para a cidade onde José morava e onde José estava trabalhando, né? Nessa segunda vez que eles foram ao Egito, o José mandou que os irmãos dele fossem levados para a casa dele. Olha aí. Parece coincidência, mas não é. Isso é a mão de Deus. Às vezes acontecem coincidências em nossa vida, que na verdade é a mão de Deus ali, tá bom? Pronto. Eles achavam, os irmãos José achavam que
Agora pronto, acabou. O homem forte do Egito mandou levar a gente para a casa dele, acabou. Ele vai nos manter como escravos, ele vai tomar nossos jumentos, ele vai fazer alguma coisa ruim conosco. Ele já fez aquele horror de interrogatório, agora mandou a gente para a casa dele. Ixi, né? Eles já tinham um básico temor de Deus, mas não tinham muito conhecimento de Deus não, esses irmãos de José, né? Então, logo que vinha alguma situação ruim, eles já se perguntavam: por que não sobreveio isso? O que Deus está nos fazendo? E passavam a listar algumas faltas cometidas por eles. E isso é bom. Os irmãos de José foram diretamente no homem que falava em hebreu, que era o mordomo do José. E eles foram lá e falaram com o mordomo do José. Está lá em Gênesis 43, versículo 21. Olha, a prata que a gente veio para pagar o trigo da primeira vez foi devolvida, está lá estava na nossa bagagem, mas está aqui, nós trouxemos de volta. Nós somos homens honestos. E tipo assim, tentando já filtrar, entender o que realmente estava acontecendo ali e o que José de repente iria fazer com eles. E aí o mordomo de José diz assim: não, fiquem calmos, tranquilo, o dinheiro que vocês trouxeram da outra vez eu recebi, né? Só para eles ficarem tranquilos, porque o mordomo do José estava ouvindo eles conversarem, e eles diziam: rapaz, agora o negócio vai ficar feio, agora o negócio vai ficar feio. E então eles tranquilizou os irmãos de José, certo? Tentando dizer para eles: não, vocês não têm culpa nenhuma disso aí não, o dinheiro de vocês eu já recebi, fiquem tranquilos, né? Gênesis 43, versículo 23, tranquilos, Deus do vosso Pai, o Deus de vocês, é que fez essa obra de devolver o dinheiro para vocês, é que deu esse tesouro para vocês, né? O Deus aqui que aparece é Elohim ou Yahvé, provavelmente o Deus dos hebreus, né? Era também conhecido e cultuado no Egito, no meio daquele politeísmo terrível. O mordomo sabia da trama de José, mas os irmãos de José não sabiam dessa trama. E o mordomo de José, fica claro aqui que o mordomo de José conhecia ao Deus de José, não só a língua, o idioma, o dialeto de José, mas conhecia o Deus de José. Por isso ele faz menção aqui, diz: olha, o Deus de vocês, o Deus do vosso pai, é que fez isso para vocês, ele devolveu o dinheiro para vocês, certo? Aí Simeão foi liberado da prisão, e eles ficaram esperando José chegar. José iria chegar em casa para almoçar por volta do meio-dia. E então o mordomo aqui está falando da providência de Deus. Essa é uma outra característica, para finalizar o vídeo de terça-feira. Outra característica do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó: é um Deus de providência, né? Um Deus que provê. Não aparece ainda aqui como Jeová Rafá, mas não aparece claramente assim, mas ele está sempre ligado a alguma questão de providência. Fica claro então que ele conhecia o Deus dos hebreus, tá certo? Gênesis 43, 24 diz que eles trouxeram água para os irmãos de José lavar os pés, né? E trouxeram forragem para os animais. Nós vemos aí a hospitalidade que já era exercida desde a época de Abraão, e que é um costume do povo, né, dos povos do Oriente Médio ali, trazer água e alimento para os animais, água para eles lavarem os pés, água para eles tirarem a sede, né, acabar com a sede. Veja bem, e é isso aí.